Bom, irmãos, graças a Deus por esse domingo. Só quero comunicar à igreja, eu creio que muitos já estão cientes. Nosso pastor Henrique, está em visita na igreja de Atlanta. Esteve lá desde o domingo passado, está hoje pregando lá pela manhã. E essa semana ele já está de volta. E domingo que vem estará ministrando aqui nos 2 cultos. Amém? Mas por hoje, você vai ter que me engolir, amém, irmão? Não veio domingo que vem, né? Mas vai vir também. Ser abençoado. Bom, abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso de número 19. Mateus 28, 19. Se você achou, você pode ficar de pé. Feriado de carnaval, né? Muitas famílias viajando. Podemos ler, irmãos? Mateus 28, 19. Vamos ler apenas um versículo. Diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, querido? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós queremos, Deus, nesse momento nos abrir e pedir, Deus, para que o Senhor fale além do intelecto. Que o Senhor, Deus, visite o coração de cada um, de cada casa, de cada família. E que nós, Deus, possamos sair daqui, Deus, renovados, preenchidos pela Tua presença e inspirados para mais uma semana. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém, amém, amém. Pode se sentar. Bom, irmãos, nós estamos na série que se iniciou semana passada. E a série chama-se Do Jardim ao Fim. Você pode repetir comigo? Do Jardim ao Fim. E essa série nós vamos trabalhar temas preciosos para a doutrina cristã. Temas que estão discorridos ali na Escritura, desde o início, desde o Éden, desde o jardim, até o final, até em Apocalipse. Então nós vamos finalizar essa série falando sobre céu e inferno. Amém? Então, durante toda essa série, nós estamos trabalhando temáticas que são caras, no sentido de serem nobres para o Evangelho. Essa série foi iniciada semana passada, e semana passada nós falamos sobre a criação. Amém? Ali no jardim, como o jardim foi criado, como Deus fez toda a humanidade. Pastor Paulo Rocha, pastor Tiago estiveram ministrando. E hoje nós vamos falar sobre Trindade. Amém? Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, irmãos, qual a importância de falarmos e estarmos firmes na Trindade, na doutrina da Trindade? Nós vivemos dias onde muitas pessoas têm se achegado ao Evangelho, não é isso? E glória a Deus por isso, pessoas que estão conhecendo a Jesus. E muitas vezes essas pessoas que estão se achegando a Jesus, se convertendo, já tiveram experiências, religiosas em outras áreas, em outras igrejas, em outras comunidades de fé, ou em outras religiões. Então, por exemplo, aqui na Édenes nós recebemos muitos irmãos que vieram, por exemplo, da igreja católica. E é natural que esses irmãos tenham dúvidas a respeito das doutrinas que nós acreditamos, né? Muitos chegam para nós e falam: pastor, será que eu tenho que batizar de novo? Eu já fui batizado na igreja católica. Ou seja, são dúvidas comuns. Nós recebemos irmãos que vêm do Espiritismo, por exemplo, e esses irmãos têm ali uma curiosidade para entender melhor a respeito do Espírito Santo, por exemplo. Como é o Espírito Santo? O Espírito Santo baixa? Como que acontece? É uma dúvida, porque eles têm uma vivência nessa religião. Certa vez eu estava no final de um culto, nesses cultos como hoje, onde a presença nos toca e é perceptível, e nós estávamos ali, eu ministrei a palavra, no final chegou um rapaz, ele veio de uma religião, acho que era do xamanismo, se eu não me engano. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, o que é isso? Que energia é essa? Como que eu chamo essa energia? Ou seja, as pessoas têm dúvida, muitas pessoas se achegando ao Evangelho, e nós precisamos saber dizer quem é o nosso Deus, como Ele se manifesta, amém? Não só quem está chegando no Evangelho, mas talvez você já tenha um tempo de caminhada, e Paulo vai dizer, olha, eu não canso de repetir para vocês as mesmas coisas, está lá em Filipenses 3:1, por quê? Essas doutrinas essenciais, elas vão forjando a nossa cosmovisão, elas vão fortalecendo o nosso sistema de crenças. Pedro vai dizer, em 1 Pedro 3,15, estejam sempre preparados para responder a alguém que perguntar a razão da vossa fé. Então, por exemplo, se alguém chegar para você e falar assim: mas escuta, me explica um pouco como é o seu Deus. Como que ele é uma pessoa só? São 3 pessoas? Me explica a respeito de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos estar fundamentados a respeito dessa doutrina que é tão nobre e tão importante. E esse texto que nós lemos fala a respeito disso, Mateus capítulo 28,
é o capítulo onde Jesus está enviando os seus discípulos. E ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava ali apontando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E talvez esse termo para nós já esteja, falarmos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, talvez nós já estejamos acostumados a ouvir falar sobre isso. Mas naquela época isso era um choque para o judeu. Por quê? Porque durante todo o Antigo Testamento, nós vamos ver o quê? A figura de Deus Pai em evidência no Antigo Testamento, não é isso? Deus falando com seus profetas, Deus realizando milagres, fazendo pão cair do céu. É Deus que estava em evidência. E muito embora houvesse ali já implícito a figura do Filho e do Espírito Santo desde a criação, o Filho e o Espírito Santo não estavam tão explícitos assim. E agora no Novo Testamento vem um homem dizendo que ele é o próprio Deus, e quem olha para ele vê o próprio Deus. Ou seja, Jesus agora começa a dizer que ele também é Deus. E não somente isso, como ele aponta a respeito de uma, vamos dizer assim, de algo que eles não estavam acostumados a ouvir, que era a respeito do Espírito Santo. Muito embora o Espírito já estivesse na antiga aliança também, Jesus deixa claro: e virá o Consolador a respeito de mim, e ele dará testemunho a respeito de mim. Ou seja, Jesus está ali dizendo a respeito de Pai, Filho e Espírito Santo, que não estava tão claro ali no Antigo Testamento. Então, irmãos, nós vamos aqui hoje ter uma primeira parte mais doutrinária, amém? E no final nós vamos ministrar. Então, a série fala sobre temas essenciais, então nós precisamos passar por alguns textos para que nós fundamentemos e relembremos essa doutrina tão importante que é a respeito da Trindade. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês, o segundo texto na verdade, está lá em Efésios capítulo 4, verso de número 4. Efésios capítulo 4, verso de número 4. Eu vou fazer aqui 4 afirmações a respeito da Trindade, e aí então nós vamos ministrar e orar no final. Amém? Graças a Deus. Efésios capítulo 4, verso de número 4, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Então, Efésios capítulo 4 aqui, está trazendo para nós a consciência da igreja a respeito de características do nosso Deus, a respeito da Trindade. E muito embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, Trindade é uma contração de 2 palavras, tri e unidade. Tri e unidade, vira Trindade. Ou seja, a palavra Trindade aponta para respeito da unidade. Então, a primeira afirmação que nós devemos fazer a respeito do nosso Deus é que existe um só Deus. Amém? Você pode dizer comigo: existe um só Deus? Existe um só Deus. O que o texto diz para nós, gente? Há um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. Então aqui nós já fundamentamos que nós não somos politeístas. O que é isso? Nós não acreditamos em vários deuses, nós acreditamos em um Deus só. Há um só Deus, há um só Senhor, há um só Santo Espírito, amém? Nós somos pessoas, irmãos, que cremos apenas na existência de um só Deus. Nós não somos politeístas. E isso aponta o quê? Para a unidade da divindade. Então essa é a primeira afirmação: existe um só Deus, amém? Segunda afirmação: Deus é 3 pessoas distintas. Então vamos ler agora Mateus capítulo 3, verso 16. Vai aparecer um pouco de aula no início, mas depois a gente ministra, amém? Mateus capítulo 3, verso 16. Podemos ler? Bom, acabamos de afirmar aqui que existe um só Deus. E agora talvez vá dar um nó na sua cabeça aí. Mateus 3,16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Amém? O que está acontecendo aqui? Aqui nós estamos no batismo de Jesus. Jesus estava ali sendo batizado por João Batista. E essa situação é muito emblemática. Por quê? Porque nesse momento, Jesus estava ali, ou seja, o Filho estava ali.
Mas também a Bíblia diz que nesse momento o Espírito Santo surgiu, não é isso? Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Então o Espírito Santo estava ali representado pela figura de uma pomba. Então havia Jesus, o Filho, sendo batizado, havia o Espírito ali, o Espírito Santo estava ali, e naquele momento onde Jesus estava sendo batizado, a Bíblia diz que ouviu-se uma voz dos céus. E de quem era essa voz, gente? De Deus Pai. E Deus Pai disse o quê? Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Ou seja, nesse momento, nós temos nessa cena três deuses, vamos dizer assim: o Filho, o Espírito Santo e Deus Pai. Os três estão ali. Então nós podemos também afirmar que Deus é três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, mas você acabou de me falar que Deus é uma pessoa só. Calma, nós vamos chegar lá, calma. Vai só absorvendo aí, amém? Então isso aponta para diversidade. Então, enquanto a primeira afirmação que diz que Deus é um só aponta para unidade, agora em Mateus capítulo 3, aqui no batismo de Jesus, essa é uma afirmação que aponta para a diversidade: Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, outra afirmação: cada pessoa é plenamente Deus. E eu quero ler com vocês Colossenses 2:9. Colossenses 2:9 diz assim: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Então, quem que é esse nele? Está apontando para Jesus Cristo, não é isso? Nele, ou seja, nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, esse texto de Colossenses 2:9 está dizendo para nós que Jesus é Deus. Amém? Porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, esse texto deixa claro que Jesus é Deus. Amém? E eu quero ler Atos 5:3. Atos capítulo 5, verso 3 diz assim: Pedro diz a Ananias: mentiste ao Espírito Santo, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então esse texto diz que Ananias e Safira, quando mentiram, eles mentiram ao Espírito Santo, que é Deus. Olha o que diz o texto, vou ler novamente: mentiste ao Espírito Santo, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então esse texto também está apontando que o Espírito Santo é Deus. Então nós temos textos que apontam que Jesus é Deus. Ele não era apenas um profeta, não era apenas um homem bem intencionado. Colossenses 2:9 nos afirma que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, ou seja, Jesus é Deus. E aqui também em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira mentiram ali, naquele episódio, esse texto diz que eles mentiram não a homens, mas ao Espírito Santo, mentiram a Deus. Ou seja, esse texto diz para nós que o Espírito Santo é Deus. Bom, essa terceira afirmação, que diz que cada pessoa é plenamente Deus, aponta para a igualdade. Nós não estamos falando de um Deus que criou Jesus, que depois veio o Espírito Santo. Não, esse texto diz que cada pessoa é plenamente Deus. Deus Pai é Deus, o Filho Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Amém? Então aqui eu fiz três afirmações para vocês que talvez pode ter dado um nó na sua mente. A primeira afirmação é o que, gente? Que existe um só Deus. A Bíblia diz: existe um só Deus, um só Jesus, um só Espírito. Mas também em Mateus capítulo 3 fala a respeito desse Deus aparecendo em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Deus também é três pessoas distintas. E a última afirmação é que cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Amém? Talvez ficou um pouco difícil de entender. Eu quero colocar a primeira imagem para que você possa aí poder absorver esse entendimento. Pode colocar para nós, olha lá. Então nós temos nos vértices ali desse triângulo o Pai aqui na esquerda, o Filho na direita e o Espírito Santo aqui embaixo. Amém? Todos esses três estão apontando para o centro. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho também é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Todos são plenamente Deus. Mas um não se confunde com o outro. O Pai não é o Filho, eles são distintos. Lembra lá no batismo de Mateus capítulo 3, que havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo no batismo de Jesus? Ou seja, o Pai não é o Filho, o Filho também não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo também não é o Pai. Os três são plenamente Deus, mas eles são pessoas distintas. Amém? Bom, esse, irmãos, é a equação, essa é a equação, esse é o mistério da Trindade. De um Deus que é um,
mas que também é três pessoas, e esses três são plenamente Deus, e um não se confunde com o outro. Então, Atos capítulo 20, abre comigo aí, Atos capítulo 20, verso 28. Nós vamos falar agora a respeito da interação dessa trindade. Atos 20, 28 diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Atos 20, 28 está falando a respeito da interação da trindade. Olha, pastoreiem o rebanho do Senhor, o qual o Espírito Santo concedeu bispos, o qual pertencem à igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue de Cristo. Ou seja, esse Deus, ele tem uma maneira de se mover. Os três interagem entre si na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que a trindade interage entre si. E a trindade, irmãos, ela é um mistério. Como nós podemos falar a respeito de que os três são Deus e os três interagem entre si? É um mistério da trindade que às vezes é difícil de ser discernido. Essa interação de Pai, Filho e Espírito Santo tem uma linguagem técnica chamada pericorese. Você não precisa decorar isso, mas você só precisa entender que Pai, Filho e Espírito Santo interagem entre si. Eles estavam lá no batismo de Jesus, estão aqui em Atos capítulo 20 e 28, estavam na criação. A Bíblia vai dizer que tudo foi criado por intermédio de Jesus Cristo, porque nele todas as coisas subsistem. E lá estava o quê? O Espírito pairando sobre as águas, e veio uma voz do Pai dizendo: haja luz, e houve luz. Ou seja, eles estavam juntos desde a criação, estavam no batismo de Jesus interagindo, estão aqui na vida da igreja interagindo, e eles interagem entre nós, amém, irmãos? Eles estão entre nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Graças a Deus. E esse é o mistério da trindade. Então, irmãos, eu quero assim ser bem honesto com você. Entender a trindade não é fácil, é um mistério. Entender um Deus que é só, mas ao mesmo tempo é três. Durante toda a história da igreja, houveram tentativas de se tentar facilitar a compreensão da trindade. Houve, por exemplo, a tentativa de comparar, para facilitar o entendimento, a trindade ao Sol. Imagina o Sol. O Sol tem as partículas do Sol, né? Ali as substâncias químicas. Mas o Sol também tem luz, não é? Nós enxergamos a luz. E nós também fazemos o quê? Sentimos o calor do Sol, não é isso? Em dias muito quentes, principalmente. E aí alguns tentam comparar a trindade à figura do Sol, que Deus é o próprio Sol em si, a luz é Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo é o calor que nos aquece. Parece bonito, né? Mas calma lá. Existe também uma segunda tentativa de se ilustrar, que é falar assim, ó, imagine a água. A água é a substância ali, H2O, não é isso? E a água, ela se manifesta de quantas formas, gente? 3. Nós temos o gelo, não é isso? Sólido, para colocar no tereré, aleluia. Temos a fase líquida para beber. E temos também a fase gasosa, quando a água evapora. Quando você está esquentando ali o seu cafezinho de manhã e sobe aquele vapor, não é isso? E aí, essas pessoas tentaram comparar a trindade a essas figuras de ilustração, ao sol e também à água. Mas o que acontece, irmãos? Essas ilustrações não conseguem abranger em si a totalidade do mistério da trindade. Por quê, irmãos? Nós estamos falando do sol, é uma característica só. Estamos falando da água, é apenas a água, é um elemento H2O. Mas quando nós falamos da trindade, falamos sim de um único Deus, mas também falamos de três deuses, e os três são diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles não são uma única coisa só. Parece confuso, né? E nós vemos ali no batismo de Jesus isso muito claro, né? Jesus sendo batizado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu quero dizer para você, por mais que essas tentativas de ilustração, né, pareçam, né, bem intencionadas, na verdade, essas duas tentativas de ilustração da trindade, através do sol e também da água, são caracterizadas na história da igreja como heresia, irmãos. E é uma heresia chamada como modalismo, que surgiu ali no final do século II e o início do século III, e foi cunhada por Sabélio. E aí veio o sabelianismo, né? Então, muito embora exista uma tentativa, elas acabam incorrendo em heresia. Por quê? Porque a água,
no seu estado sólido, líquido e gasoso, ela continua sendo H2O. Mas nós cremos que existe uma distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são distintos e ao mesmo tempo são um. Pastor, explica isso. É o mistério da Trindade, irmão. É o mistério da Trindade. E durante toda a história da igreja, houveram tentativas de se explicar isso. Houve, por exemplo, uma versão, chamada de unicismo, que diz que Deus é uma única pessoa centrada em Jesus, valorizando mais a figura de Jesus. Houve o adocionismo, que Jesus era apenas um homem comum que foi adotado por Deus. Isso incorre em erro grave, porque Jesus, ele é Deus também, não era apenas um homem que se tornou Deus. Houve o arianismo, que diz que o Filho foi criado, e houve um tempo onde Jesus não existia, mas a Bíblia diz que Jesus já existia antes da criação do mundo, porque nele foram criadas todas as coisas. O marcionismo vai dizer uma diferença a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Amém? E aí as seitas vão surgindo, seitas que negam a Trindade. Nós temos aí as Testemunhas de Jeová, temos aquela igreja, a Voz da Verdade, que muitos irmãos gostam dos hinos, não é isso? São ramificações que ferem o conceito de Trindade. E aí, irmãos, qual a importância de nós fundamentarmos a Trindade? Porque se nós acreditarmos que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, que Ele não é plenamente Deus, todas as demais doutrinas da igreja vão caindo uma após outra. Por exemplo, se nós acreditarmos que Jesus Cristo não é de fato o Filho de Deus, como algumas dessas doutrinas acreditam, como é que nós vamos acreditar na doutrina da redenção? De um Deus que se fez homem, morreu na cruz para vir até o nosso encontro e perdoar os nossos pecados. Ou seja, se a doutrina da Trindade for ferida, todas as demais doutrinas, inclusive a doutrina da redenção, não se sustenta. Por isso que é importante nós termos o entendimento correto da Trindade. Eu vou pedir para colocar a segunda imagem aqui. Amém? A segunda imagem, para dizer, para nós relembrarmos a respeito da importância da Trindade. Então, aqui embaixo, se nós afirmarmos a unidade de Deus, que Deus é um só, nós fugimos do politeísmo. O politeísmo está lá em cima de vermelho. Ou seja, nós não somos politeístas, nós acreditamos em um único Deus, amém? Por isso a unidade. Se nós afirmamos a diversidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são plenamente deuses, nós fugimos do modalismo. O que é o modalismo? É aquela doutrina que diz que Deus é um só, mas que se manifesta de modos diferentes. Igual aquele exemplo, da água do estado sólido, líquido e gasoso. Muito embora o exemplo pareça legal, é uma heresia, irmão. Amém? Porque a diversidade, Pai, Filho e Espírito Santo são diferentes. Eles não são a mesma substância se manifestando de maneira diferente. Não. Eles são pessoas diferentes que são plenamente Deus. Então, se nós afirmamos a diversidade da Trindade, nós fugimos do modalismo. E se nós também afirmamos a igualdade, nós fugimos aqui do subordinacionismo, Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo não estão subordinados, os três são plenamente Deus. Amém, irmãos? Então, eu não estou aqui hoje para te apresentar uma forma lógica, isso para mim, me incomoda um pouco. Eu queria trazer um exemplo que você entendesse perfeitamente. Como professor do Aletos, eu queria trazer um exemplo que você entendesse perfeitamente. Não, mas a Bíblia é o mistério da Trindade, irmãos. É mistério. Nós afirmamos que existe um só Deus, mas esse Deus também é três pessoas. Como isso? É mistério, irmãos. Um dia, quando a gente chegar lá, a gente pergunta para o Senhor, amém? De maneira bem simples, nós cremos em um único Deus, que é três pessoas, e essas três pessoas são plenamente Deus. Wayne Grudem vai dizer assim: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus, e existe um só Deus. Irmãos, é isso que nós conseguimos absorver do ensino bíblico. Roger Olson vai dizer assim: a Trindade é Deus, a doutrina da Trindade é a fórmula humana de tentar expressá-la. Então a Bíblia nos apresenta um Deus que é assim, um Deus que é um só. Nós lemos, Efésios 4, há um só Deus, um só Senhor, um só Cristo, um só Espírito. Mas também essa mesma Bíblia nos fala a respeito de Pai, Filho e Espírito Santo, e eles são pessoas distintas e eles interagem entre si. É isso que as Escrituras nos apresentam. Eu gosto dessa frase aqui. A frase diz assim: a Bíblia nos dá um o quê? Dá um o quê? E nos dá três quem? Qual que é o quê? O quê é que existe um Deus. E quais são os três quens? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Bíblia não nos dá o como. Ela só afirma que existe um só Deus. Um o quê? Um só Deus. Afirma que existem três quens: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não nos dá o como. E esse como aqui, existe a lacuna do mistério da Trindade, irmãos. Amém?
Agostinho de Hipona vai dizer assim: não dizemos três pessoas porque queremos, mas porque não temos alternativa. Seria mais fácil tentar dizer de um modo mais compreensível, mas as Escrituras não nos dão outra alternativa a não ser de olhar para um Deus que é um só, mas também que Ele é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Deuteronômio 29, vai dizer que as coisas encobertas pertencem a Deus. Então nem tudo, irmãos, nem tudo vai caber dentro da nossa lógica de compreensão. E a Trindade nos distingue. Nenhuma outra crença, nenhuma outra religião fala a respeito de um Deus só, que é três ao mesmo tempo. Nós somos distintos devido à doutrina da Trindade. Amém? Nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos em Deus Pai e nós cremos no Santo Espírito. Como? Não cabe na nossa lógica. O que a gente faz? A gente se prostra e adora e reverencia esse mistério glorioso. Para quem está fazendo bases, ou para quem ainda não fez, nós temos, daí você pode revisitar isso, nós temos o nosso credo Édenes. São 11 afirmativas que dizem a respeito daquilo que nós cremos como igreja. E sabe quais são os 3 primeiros tópicos do credo da igreja Édenes? Vamos lá. Primeiro, cremos na divindade de Deus Pai e sua obra criacional. Está lá no nosso credo, nós cremos na divindade de Deus Pai. Segundo, cremos na divindade do Filho Jesus Cristo, sua obra redentiva. E terceiro, cremos na divindade do Espírito Santo e sua obra de convencimento. Amém? Então no nosso credo nós dizemos que nós acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos no Deus Pai e acreditamos também na obra do Espírito Santo. Amém? Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, que a morte enfim venceu. Acredito que muito em breve voltará. Nós cremos na divindade do Pai, nós cremos na divindade do Filho, nós cremos na divindade do Espírito Santo, e isso nos fundamenta, porque nós afirmamos em um Deus só, mas também que esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Amém. Isso nos fundamenta e nos distingue enquanto corpo de Cristo. É a doutrina da Trindade. Agora abre comigo João capítulo 17. João capítulo 17, verso 20. João capítulo 17, verso número 20. Passamos pela doutrina da Trindade, irmão. Agora talvez você esteja perguntando: tá, pastor, o que isso muda na minha vida prática? Tudo. João 17, 20 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo crê que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Amém? Aqui em João capítulo 17, Jesus estava ali fazendo uma oração pela igreja. E essa oração pela igreja, que é uma oração que foi feita por mim e por você, talvez você pense assim: ninguém nunca orou por mim. Jesus já orou por você, irmãos. Amém? E ele diz assim, ele está orando ao Pai, falando: Pai, assim como nós somos um só, assim também eu oro para que aqueles que crerão em mim. Quem que é aqueles que creriam em Jesus? Está falando de mim e de você. Ele diz: assim como nós somos um, eu oro para que aqueles que crerão também sejam um. Ou seja, Jesus estava orando para que eu e você nos movêssemos como um reflexo, como um espelho da Trindade. Assim como Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, Jesus orou para que nós fôssemos um, aqueles que creriam também fossem um. Então a Trindade não é simplesmente uma teoria, que é difícil de interpretar, eu sei, mas ela não é somente isso. Foi através da unidade da Trindade que Jesus orou por nós, para que nós nos movêssemos sendo o reflexo da Trindade. E aí o que Jesus diz, irmãos? Jesus diz assim: para que todos creiam que o Senhor me enviou, que eles sejam um. O que diz o texto, verso 11? Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, quando nós refletimos os aspectos da Trindade, sendo um, o mundo pode crer que Jesus foi enviado.
Então, refletir a Trindade é o melhor método de evangelismo que existe. Olha o que diz o texto: que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, todas as vezes que nós manifestamos a Trindade em nós, características da Trindade em nós, o mundo pode crer que Jesus foi enviado. A melhor estratégia de evangelismo é nós entendermos a Trindade e refletirmos os aspectos da Trindade na vida comunitária, sendo unidade, respeitando a diversidade, entendendo que Jesus é o pastor da sua igreja, amém? E aí o que acontece? A Bíblia vai dizer, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quando que nós seremos discípulos? Quando nós cantarmos música gospel, quando a gente for para a marcha para Jesus, quando a gente colocar adesivo no carro, quando a gente colocar nos stories música gospel. Nisto conhecerão que sois discípulos, quando vos amardes uns aos outros, ou seja, quando esse aspecto da Trindade estiver entranhado em vocês. Pastor, mas eu não gosto do meu irmão. Seja bem-vindo à igreja de Deus, irmão. É a diversidade, onde nós temos que aprender a ser um. A Trindade impacta a nossa vida cotidiana, não é cada um por si, é a diversidade se dobrando à unidade. Mas muitas vezes, irmãos, essa dificuldade de refletir a Trindade nos atrapalha, né? Paulo lá em 1 Coríntios 13 vai dizer o quê? Olha, irmãos, eu quis falar a vocês como maduros na fé, eu quis dar um alimento sólido, mas eu tive que dar leite para vocês, porque vocês são imaturos. E sabe qual é a causa de maturidade que Paulo cita ali? Paulo diz que as contendas, as dissensões, classificavam a igreja de Corinto como uma igreja imatura. Ou seja, eles não estavam refletindo esses aspectos da Trindade. O que diz o texto? 1 Coríntios 3:2: dê-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Ou seja, invejas, dissensões, facções, são características que nos afastam de refletir a glória da Trindade em nós, irmãos. A Bíblia vai dizer também que as más conversações corrompem os bons costumes. Então toda vez que você se ajunta numa roda para falar mal de alguém, mas o líder fulano de tal não fez aquilo, mas o pastor fulano de tal, mas fulano de... As más conversações corrompem os bons costumes. Então é muito sério nós entendermos a unidade da Trindade na vida comunitária, porque não é o Renato que está dizendo, não é o pastor Henrique que está dizendo. Jesus Cristo disse que assim como Ele é um, que nós sejamos um, para que o mundo conheça que Cristo o enviou. É muito sério, irmãos. É muito sério. Então você tem autoridade. Você chegar numa roda de fofoca, de conversa, fala, irmão, você me desculpa, eu não vou participar disso aqui. Não quer dizer que você vai passar pano para as coisas que estão erradas, não quer dizer que você não vai ter sua opinião, mas é que você reverencia a Trindade na vida da igreja. É muito sério. Me lembro quando eu era adolescente, e adolescente gosta de ter opinião para tudo, né? E eu e meu irmão estávamos adolescentes, e aí na igreja a gente começava, tinha na igreja, né? A gente trazia para dentro de casa, mãe, mas eu não gostei daquilo que o pastor fulano fez, não achei legal aquilo que ele fez. Ela falava assim, meu filho, aqui dentro de casa, ninguém fala mal de pastor. Parece que eu estou advogando em causa própria agora. Mas eu falei, mãe, mas eu não... Ela falou, meu filho, aqui a gente não fala mal de ninguém, não é só de pastor não. Aqui a gente não tem esse costume. Porque, e ela sempre dizia esse versículo para nós, né? 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem a consciência de Trindade. Assim como Ele é um. Nós somos três, somos diversos, mas eles são um ao mesmo tempo. Nós temos diferenças, irmãos. Podemos ter diferenças ideológicas, de opinião, mas nós somos um em Cristo Jesus. E isso é o reflexo da Trindade. Não é eu que estou querendo impor, é a palavra, é a oração de Cristo Jesus. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é bíblico. Amém? Sabe, olhar para a Trindade também, irmãos, nos tira o senso de independência. Quando Deus Pai foi criar o mundo, o Espírito estava pairando pela face das águas. E a Bíblia diz que tudo que foi criado por meio dele, que é quem? Cristo Jesus. Ou seja, até para criar o mundo, Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali numa situação de interdependência. Olhar para a Trindade, contemplar a Trindade, nos tira o senso de independência. Porque às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, né? Não, eu tenho conhecimento. Não, eu fiz um curso. Não, eu assisti um vídeo no YouTube, agora eu posso decidir tudo sozinho. Não, eu perguntei para o ChatGPT, ele me deu uma boa resposta.
E aí você entra num estado de ser independente. Não depende de conselho de ninguém, não depende da oração de ninguém. A Bíblia vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que tal, antes de iniciar um grande projeto, você compartilhar com alguém? Que tal, antes de iniciar uma grande empreitada, você compartilhar o sonho com alguém, para que você seja ferido nesse senso de independência, para que você seja realmente tirado desse senso de viver sozinho, de achar que a sua opinião basta. Isso não é reflexo da Trindade, irmãos. Pai, Filho e Espírito Santo são interdependentes. Amém? Sabe, irmãos, nós somos uma igreja muito tranquila. A gente não controla a sua vida. A gente não fica falando, olha, você deve comprar o carro dessa cor. Não, você deve tirar férias nesse tal lugar. Existem pessoas assim, né? Existem lugares assim. Não, ó, para tudo que for fazer na sua vida, você tem que perguntar para mim. Tem gente que é assim, não é? Tem lugares que são assim. A gente não controla a vida de ninguém, irmãos. E nem deve, né? Graças a Deus. Mas espera lá. Existem aspectos da sua vida, irmão, que são aspectos importantes. Você vai tomar uma grande decisão, você não compartilha com o irmão do Soma de Oração. Todos nós temos o Santo Espírito, mas mesmo tendo o mesmo Santo Espírito, a Bíblia diz que há poder na comunhão. Orai uns pelos outros, há poder na oração uns pelos outros, há poder de receber conselho. Irmão, estou com esse projeto aqui, o que você acha? Você pode me ajudar? Aí o irmão vem e acrescenta com algo diferente. Aí você compartilha um projeto, alguém está orando junto com você, você está sendo ali envolvido pela atmosfera, e nós acreditamos na oração ou não, irmãos? Por vezes parece que não, que a gente não compartilha pedido de oração. Aí você vai tomar uma grande decisão na sua vida, vai se mudar de cidade, não pede uma oração. A Trindade não é assim, irmãos. Esse não é um aspecto da Trindade. Esse individualismo, essa independência não reflete a Trindade. Vai casar, não pede nenhuma oração. Amado, uma jovem, foi muito interessante. Ela estava conversando com um rapaz, iniciando conversa. Ela chegou em mim, na minha esposa, e falou assim: olha, pastores, eu comecei a conversar com um irmãozinho. A gente está conversando, a gente está seguindo no Instagram, está compartilhando, trocando reels no Instagram. Pastor, pelo amor de Deus, ora por nós. Eu falei, mas tem alguma coisa já? Ela falou, não tem nada, pastor. Mas ora para que eu não seja levada por nenhum sentimento enganoso. Ora, pastor, ajuda-nos a gente a orar. E se a gente estiver fazendo alguma coisa errada nesse processo, vocês podem nos corrigir. O que é isso, irmãos? Eu me senti plenamente honrado, mas não somente eu, as Escrituras falam a respeito de nós orarmos uns pelos outros, pedirmos conselhos de pessoas maduras, e não só da igreja, o seu pai, a sua mãe, um avô seu que tem mais experiência de vida. Amém? Isso é o natural. E quanto mais se nós acreditamos que existe uma graça numa oração compartilhada, existe uma graça num conselho que é pedido. Olhar para a Trindade, que são três diferentes, mas eles são um só ao mesmo tempo. Olhar para a Trindade nos tira do senso de independência. Fala assim, eu preciso da oração do meu irmão, eu preciso compartilhar isso em oração com alguém, eu preciso pedir um conselho, uma opinião. Não porque você é dependente emocional de um líder, de um pastor, de quem quer que seja, mas é porque você entende que existe poder na graça que é compartilhada. Amém? 2 Coríntios 13, 14. Segunda Coríntios 13, 14, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O apóstolo Paulo vai terminar a maioria das suas cartas dando essa bênção, nós conhecemos como a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com vocês. Em algumas cartas ele dá uma mudada, dá uma ênfase maior em Jesus Cristo, mas ele sempre traz isso à consciência da igreja. Ou seja, quando Paulo estava finalizando as suas cartas, ele sempre termina que a graça do Pai, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Era como se tivesse assim, todas as vezes que você for escrever um WhatsApp, você relembra o seu irmão, né? Que a graça do Pai esteja com você, que o amor de Deus esteja com você, e que a graça do Filho, comunhão do Espírito. Ou seja, Paulo sempre trazia nas suas relações a consciência da Trindade. Ele sempre finalizava as suas conversas trazendo a consciência da Trindade. Amém? E ele aponta para o amor de Deus. João 3,16 vai dizer o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quando nós temos a consciência da Trindade, nós somos relembrados do amor de Deus, que Deus nos ama. Quando nós olhamos para a Trindade, nós vemos o amor do Pai vindo até nós. Amém, querido? Talvez na sua vida você sofreu,
Talvez você não recebeu o afeto que você merecia receber em casa. Talvez você não foi afirmado na sua identidade. Mas a Bíblia vai dizer, né, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Efésios. Ou seja, antes de você sofrer o seu trauma, Deus já tinha te escolhido, Deus já gostava de você. Amém? Talvez você sofreu uma tentativa de aborto e você se sente rejeitado até hoje. Mas antes disso acontecer, antes da fundação do mundo, Deus já tinha te elegido nele. Você já foi amado antes do seu trauma. Deus te amou antes do seu trauma, da sua dor. Amém? Nós fomos salvos, irmãos. Isso nos leva à consciência de que nós somos amados. Quando nós olhamos para a Trindade, nós relembramos esse aspecto do amor de Deus que nos encontrou essa semana. Falando de amor, né? Às vezes é tão difícil acreditar no amor, né, irmãos? Essa semana, muitos viram o noticiário de uma família, uma tragédia que aconteceu lá em Goiás, em Tubiara. Tudo leva a crer que o pai... Quem viu essa notícia? Quem viu? Muitos irmãos, né? Notícia mal corre, né? Impressionante. Havia um marido, uma esposa e 2 filhos. E a esposa, pelo que está sendo ventilado, estava traindo esse marido, né? Foi filmado isso. E o marido faz o quê? O marido naquela situação, ele mata os 2 filhos com um revólver e tira a própria vida. Ou seja, talvez falar de amor para você num mundo tão corrompido igual hoje, uma tragédia, né, irmão? Uma tragédia sem precedentes. Não estou aqui para julgar o caso. Estou querendo te dizer que falar de amor hoje num mundo que às vezes, né, nos deixa tão assim, vendo situações como essa. Talvez você não acredite mais no amor na sua casa, na sua família, nos seus dias. Mas eu quero te dizer que o amor familiar, ele pode se acabar? O amor eros pode se acabar? Pode se acabar. Famílias se desfazem. O amor entre irmãos pode se acabar? Pode. Quando um amigo delata o outro, a amizade acaba. O amor filéu, não é isso? Não vou nem comentar o noticiário essa semana sobre isso. O amor de uma mãe por um filho pode se acabar? Sim ou não, gente? Pode. Semana passada eu vi uma mãe que abandonou o bebê no meio de um mato assim. Estava lá o bebê, aí vieram os bombeiros para salvar o bebê. Ou seja, o amor de uma mãe por um filho pode se acabar. E aí nós nos deparamos com o amor de Deus. Isaías 49:15 vai dizer o quê? Mesmo que uma mãe se esqueça do filho que ela amamentou, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei de ti. O amor de Deus, irmãos, o amor de Deus suplanta os nossos traumas, suplanta as nossas descrenças. O amor de Deus supera as dores que tivemos. Não estou falando que você não deve pedir ajuda, talvez profissional, para ajudar a trabalhar essas emoções. Mas é a partir do conhecimento do amor de Deus, olhando para a Trindade, olhando para o amor de Deus, nós entendemos que fomos salvos, fomos amados, e o Senhor um dia nos encontrou, e por isso a nossa vida faz sentido, por isso nós não desistimos, por isso nós caminhamos, por isso nós avançamos, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, o céu não é real, tudo perde o valor. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhando para a Trindade, a gente lembra que a gente foi amado. E não foi porque você mereceu, não foi porque você tirou boa nota na escola, não foi porque seu currículo tinha muita pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, não. A Bíblia vai dizer que nós o amamos, ele nos amou, quando nós ainda
éramos pecadores, e Ele primeiramente nos amou. Ou seja, não tinha currículo, você não era um bom líder de soma, você não era um bom pai, você não era uma boa mãe, você não era um bom cidadão que paga suas contas, pagou o IPTU e IPVA até adiantado, aleluia. Jesus não olhou para você e falou: olha lá, rapaz, esse aí guardou dinheiro o ano todo para pagar o IPVA à vista, eu vou amar ele. Não! A Bíblia vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nosso coração era corrompido e Ele nos amou, irmãos. Então é a partir, olhando para a Trindade, a gente fala assim: a gente pode prosseguir, porque um dia nós fomos amados. Mas Paulo relembra não só o amor do Pai, mas também a graça do Filho. 2 Pedro 1,2 vai dizer o quê? Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Existe uma graça que nos salvou? Existe, mas também existe uma graça que nos capacita. O texto diz o quê? Graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais nós olhamos para Jesus Cristo, mais graça é depositada sobre a nossa vida. Quer dizer que hoje talvez você esteja enfrentando uma situação econômica complicada no seu lar. Você olha para Jesus, graça é multiplicada sobre a sua vida para continuar, para ter uma boa ideia, para empreender, para gerir melhor as suas contas. Você está passando por um momento difícil, aí você vai olhar para onde? Para a dor, para a dificuldade, vai ficar se autocomiserando? Não, você olha para Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, graça é multiplicada sobre as nossas vidas. E você fala assim: essa dor não vai me parar, eu não vou ficar paralisado, eu vou olhar para Jesus, de onde, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. A graça de Deus, irmãos, ela nos é suficiente. Quando Paulo reclama sobre o espinho na carne, ele ouve: a minha graça é suficiente para você. A graça se renova. Talvez você tenha vivido anos após anos, passou a pandemia, passou um ano difícil, e você fala assim: meu Deus, como vai ser 2026? Mas a Bíblia diz que existe graça sobre graça. João 1,16, e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Então existiu graça para 21, para 22, para 23, para 24, para 25, e vai existir graça sobre esse ano também, e durante todos os dias da sua vida você vai provar da graça de Deus. Nós olhamos para a Trindade, graça de Cristo é derramada sobre nós, e nós podemos nos fortalecer na graça do Filho. 2 Timóteo 2,1, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. Talvez você chegou aqui hoje fraco, cansado, sem força, sem ânimo. Paulo orienta: fortifica-se na graça. Você pode dizer para o seu irmão: fortifica-te na graça. Você pode dizer isso para ele? Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Quando nós olhamos para a Trindade, nós lembramos da graça que foi derramada nas nossas vidas. O amor do Pai, a graça do Filho, mas também a comunhão do Espírito. Olha o que ele diz lá, João 16:12. Tendo ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não fala de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e Ele anunciará o que está por vir. Então, olhando para a Trindade, nós recebemos o amor de Deus, recebemos a graça de Deus, e também a comunhão no Espírito Santo. Comunhão é a palavra koinonia, né? Uma palavra muito conhecida no meio evangélico, que significa companheirismo, participação, compartilhamento. E o texto que nós lemos diz que o Espírito nos guiará a toda a verdade, irmãos. Isso significa que você não está sozinho. Isso significa que o Espírito Santo é o seu companheiro, ele é o seu conselheiro, o seu consolador. E ele te guiará a toda a verdade. Ou seja, nós podemos, irmãos, ter um bom amigo do nosso lado, que está com a gente nos dias bons, está com a gente nos dias desafiadores, e Ele nos guiará a toda a verdade. Ou seja, nós podemos, irmãos, não nos dobrarmos a simplesmente tudo aquilo que é intelectual, tudo aquilo que cabe no nosso entendimento, mas nós podemos ser guiados e discernir toda a verdade através do Espírito Santo. O Espírito os guiará a toda a verdade. É Ele que te guia, é Ele que guia a tua casa, irmãos, é Ele que guia os teus dias.
Você pode sim ter opiniões, buscar ajuda, se aperfeiçoar, mas nós temos o Espírito Santo. Sabe que quando você vai fazer um negócio, você não está em paz, está um negócio arranhando. O Espírito, ele nos guia. Ele é o nosso conselheiro. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Efésios 1:13, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus te selou e falou assim: esse é meu, essa é minha, essa casa é minha, essa família é minha, eles são meus, nós somos selados com o Espírito Santo. Não é igual a arroba de um boi, né, que fere, mas nós somos selados com o Espírito Santo, amém? Nós somos guiados, né? Acabamos de falar, Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Nós somos consolados pelo Espírito Santo de Deus. João 14,16, e eu pedirei ao Pai, Ele dará outro conselheiro para eu estar com vocês para sempre. A banda pode subir. Nós somos também, irmãos, desejados. Esse aqui é um dos textos mais intrigantes para mim das Escrituras. Tiago 4, verso 5 diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Olha o que esse texto diz, que o Espírito Santo tem ciúme da gente, irmão. Mas não é ciúme doentio, não. Que não, né, quer ficar futricando o celular, né? Coloca lá um AirTag. Não. Ciúme no sentido de nos desejar. Nós somos desejados pelo Espírito Santo, irmãos. Ele nos deseja, Ele anseia por companhia. Não no sentido que Ele é insuficiente, mas é que Ele quer estar conosco, a sua criação, os seus filhos. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura. Depois você lê Tiago 4,5. Nós somos em Cristo, através do Espírito Santo nós somos livres. Romanos 8,1 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam de acordo segundo o seu Espírito. Nós temos vida, Romanos 8,6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém, irmãos? Nós temos o Espírito, olhando para a Trindade, nós lembramos que nós não estamos sozinhos. A Bíblia vai dizer, né? Não extingais o Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5,19. Mas o que? Enchei-vos do Espírito. Ou seja, a influência do Espírito na nossa vida vai depender de nós, irmãos. Nós podemos apagar o Espírito Santo. Tem uma pregação do pastor Henrique sobre isso, não vamos entrar nisso agora. O Espírito Santo pode ser apagado, mas ele também pode ser mais percebido. Enchei-vos do Espírito. Então, olhando para a Trindade, nós lembramos que nós temos um Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que nos guia a toda a verdade, que Ele nos perdoa dos nossos pecados, que Ele está conosco em todos os momentos, e que Ele também é aquele que está em nós. Então, irmãos, a Trindade, ela é um mistério. Eu gostaria de ter uma explicação mais lógica para te dar, mas a única explicação que eu tenho é a explicação bíblica, de um Deus que é único, mas que também é três, e os três são plenamente Deus, e os três interagem na vida da igreja. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sempre presentes na nossa consciência, amém? Eu quero finalizar, irmãos, com o sentimento que essa mensagem nos traz, né? Diante desse mistério da Trindade, a única atitude, talvez, irmãos, é nós nos dobrarmos perante ao Senhor, é nós reverenciarmos a Trindade, porque Ele é único, o nosso Deus é único, e falar: Senhor, nós reverenciamos a Tua presença, nós somos carentes do Teu amor, Pai, nós somos gratos pela Tua graça que nos alcançou, o Senhor é digno, e nós queremos, Deus, comungar com o Espírito Santo todos os dias. Nós vamos cantar isso ao Senhor.